Olá, bom dia a todos, paz de Deus para todos, bem-vindos neste tempo de celebração a Deus e também nesta transmissão, não somente para a nossa comunidade, mas para a comunidade evangélica. Por isso, neste momento estamos em direto também no Facebook da Aliança e no YouTube também. Por isso é bom estarmos juntos neste dia para celebrar a Jesus. Estamos reunidos mais uma vez e neste último dia do encerramento da Semana Universal de Oração, uma semana que já tem muitos anos e daquilo que eu tive conhecimento, a Semana Universal de Oração em Portugal iniciou-se ou começou primeiro do que a própria Aliança Evangélica Portuguesa. Ou seja, a Semana Universal de Oração tem cerca de 120 anos, enquanto este ano a Aliança faz 100 anos. Então, a oração é algo importante e nós acreditamos que Deus ouve e Deus responde à oração. E nos tempos em que estamos a viver, mais do que nunca, nós precisamos de orar e de clamar a Deus. Também este ano, a nível da Semana Universal de Oração, e é conhecimento de todos, o título ou o tema para este ano foi Compromisso com a Palavra. E não há compromisso com Deus se não houver um compromisso com a palavra de Deus. Um compromisso com a palavra produz um compromisso com Deus. Então, a palavra é o único meio de conhecermos e nos relacionarmos com o Deus verdadeiro. A palavra não diz o que queremos e nós, muitas vezes, queremos que ela diga aquilo que ela não diz. Mas a palavra de Deus diz o que Deus disse. Amém? Então, a palavra de Deus é bendita. A palavra de Deus é eterna, a palavra de Deus é imutável. Então, os céus e a terra passarão, mas a palavra de Deus jamais passará. Amém? Então, nesta manhã é bom estarmos juntos, é bom nós adorarmos juntos, é bom servirmos a Deus juntos. E temos alguns irmãos connosco que estão e já vão ser apresentados daqui a pouco, mas agora mesmo lá para casa eu quero desafiar a partilhares este link com amigos, com familiares, para que outras pessoas e outros lares possam estar também em direto connosco e possam louvar, possam escutar a palavra e possam orar e clamar. Aquilo que vamos fazer nesta manhã, clamarmos por esta nação, clamarmos para que Deus opere de uma forma poderosa e sobrenatural. Vamos ler uma palavra de Deus que está baseado no nosso guia de oração, da Semana Universal de Oração, e hoje o tema é adoração, adorar a Deus, e a Isaías capítulo 6, verso 1. E eu queria convidar-vos, aqueles que podem, a ficarmos juntos de pé, na presença de Deus e ler este trecho da palavra de Deus, que diz assim, capítulo 6 de Isaías, verso 1, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Amém? Aleluia! Então, neste trecho da palavra de Deus, nós acreditamos neste tipo de adoração que é feito pelos serafins, mas a Bíblia ensina-nos que nós que somos salvos, nós temos um novo cântico, porque eles não sabem o que é salvação, mas nós sabemos. Então este é um dia e um tempo de adorarmos a Deus, porque Ele é o Senhor da nossa vida. Antes de termos uma palavra de oração, eu queria ler outro texto da palavra de Deus, que se encontra na segunda carta a Timóteo, capítulo 3.
Timóteo, capítulo 3. Está lá quase a chegar. Já sabemos que está na Bíblia, não é? Capítulo 3, o verso 16 diz: toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Amém? Glória a Deus. Então nós queremos ter um compromisso com a palavra, mas quem tem um compromisso com a palavra, ora, clama a Deus. E nós estamos numa situação na nossa nação difícil, mas acreditamos no poder da oração. Amém? Vamos orar juntos nesta manhã sobre esse assunto. Aleluia, Jesus. Aleluia. Paz do Senhor a todos os irmãos, aqueles que nos verem pela internet também, pela Mel. Que Deus abençoe a todos nesse dia. E vai ser um dia muito abençoado. Então, como diz o pastor Samuel, a palavra do Senhor é uma palavra de justiça, é uma palavra que nos ensina a orar. Então vamos orar junto nessa manhã, você no seu lar, nós aqui, vamos estar junto nesse propósito. Aleluia. Em nome de Jesus, ó Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Em nome de Jesus, Espírito Santo, Senhor. Deus que fende os céus nesta manhã e vem ouvir a nossa oração. Ó Paizinho amado e Deus de poder, nesta hora, Senhor, invocamos Teu santo nome, Jesus. Para que o Senhor, meu Deus, venha estender Tua mão poderosa, Senhor, meu Deus, sobre a nação de Portugal, Senhor, meu Deus. E sobre todo o mundo que nos vê, Senhor, meu Deus, através da internet também, Senhor, meu Pai, em cada lar, em cada casa, Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, que o Senhor venha, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, levando, Senhor, a Tua libertação, a Tua cura, e sarando as nações, Senhor. Ó Pai Todo-Poderoso, nós oramos nesta hora, Senhor, meu Deus, Pai querido, por aqueles que têm cuidado de nós, Pai querido. Senhor, aqueles que estão na frente de batalha também, Senhor, meu Deus, que são os profissionais de saúde, Senhor. Ó Deus amado, em nome de Jesus, vem colocando a Tua mão, Senhor, meu Deus, sobre eles, cuidando, Senhor, dando a eles, Senhor, saúde física, espiritual, mental, Senhor, para estes tempos difíceis. Ó Deus Todo-Poderoso, oramos também, Senhor, meu Pai, pelas nossas autoridades, Senhor, meu Pai. Vem, Senhor, meu Deus, trazendo sabedoria do alto, Senhor, ao presidente da República, ao primeiro-ministro, Senhor, e às demais autoridades, Senhor, em nome de Jesus, para que possam, Senhor, meu Deus, lidar com isso de forma, Senhor, meu Deus, Pai, que tudo se ajeite, que tudo vá ao sítio, Senhor, meu Deus, em o nome de Jesus. Paizinho amado e Deus de poder, pedimos e clamamos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, Senhor, meu Deus, para que o Senhor venha tocando, Senhor, meu Deus, nestas pessoas, Pai, que estão enlutadas, Senhor, meu Deus, que estão, Senhor, meu Deus, precisando de consolo, precisando do Teu amor, Senhor, nesta hora, Pai. Tu que é o Deus Consolador, Senhor, que o Teu Espírito Santo toque nestas famílias, Pai, agora, Senhor, meu Deus. Pai querido, que o Teu poder venha, Senhor, tocar no vazio, Senhor, meu Deus, e suprir todas as necessidades espirituais, físicas e mentais, Senhor, destas pessoas que nos verem, dessas pessoas que estão enlutadas, Senhor, meu Deus. Pai, neste momento, Senhor, que está tudo quase à beira da rotura, Senhor, Tu que é o Deus de poder, Senhor, em o nome do Teu Filho Jesus, nós pedimos a Ti, Senhor, meu Deus, Pai, que não haja rotura nos hospitais, que não haja rotura, Senhor, meu Deus, no país, que não haja rotura na parte econômica e financeira também aqui de Portugal, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, não deixando nada faltar, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, Pai amado, e que todo este Covid, Pai, a igreja unida em oração, Senhor, clama a Ti para uma paralisação agora, Senhor, meu Deus, para que seja parado, Senhor, meu Deus, estagnado agora, Senhor, esse crescimento do Covid, nós Te pedimos, Paizinho amado, em nome do Senhor Jesus, porque sabemos que Tu está no controle e que Tu abençoa
pessoas, Senhor, meu Deus. É o nosso pedido, Senhor, de oração nesta manhã, Senhor. Vem falando conosco, Senhor, e nos consolando e nos abençoando nesta manhã, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém, amém, igreja, aleluia. Então nós vamos louvar, engrandecer o Deus Todo-Poderoso. A Ele toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Só Tu és digno, Deus. Só Tu és digno, digno desta canção. Só Tu és, Senhor. O digno do meu louvor. Só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. A fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. E digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Vamos cantar o nome que é sobre todo nome. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. A fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida és Tu, Jesus. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Que faz mudar o mundo. Eu vou construir a minha vida em Ti. Tu és a minha rocha. Eu vou confiar somente em Ti. Não serei abalado. Eu vou construir a minha vida em Ti. Tu és a minha rocha. Eu vou confiar somente em Ti. Não serei abalado, pois Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do
amor que faz mudar o mundo. Amor que faz mudar o mundo. Amor que faz mudar o mundo. A morte vencida, o véu foi rasgado, calaste o pecado e a morte. Alto os céus clamam, declaram a glória de quem em vitória se ergueu. Oh, inigualável, incomparável, hoje e para sempre reina. Teu é o reino, tu é a glória, nome que é sobre todo nome. Poderoso este nome é, poderoso este nome é. Poderoso este nome é, o teu nome, Jesus. Venceste a morte vencida, o véu foi rasgado, calaste o pecado e a morte. Oh, altos céus clamam, declaram a glória de quem em vitória se ergueu. Inigualável, incomparável, hoje e para sempre reina. Teu é o reino, tu é a glória, nome que é sobre todo. Poderoso este nome é, poderoso este nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso este nome é, incomparável até. Poderoso este nome é, teu nome, Jesus. Oh, Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, Deus, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno. Vamos cantar isso mais uma vez, igreja. Tu és santo, santo Deus, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo,
Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, Deus, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém, Deus, Tu és santo, Pai. Obrigado por esta manhã, Jesus. Vem abrir os nossos corações, Deus, esta manhã, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pai do Senhor, irmãos. Queria convidar-vos para nós orarmos nesse momento, para que Deus venha colocar inspiração naquelas pessoas que louvam a Deus, que adoram ao Senhor, para que nós tenhamos mais hinos de adoração ao Senhor, mais hinos de louvor ao Senhor. Eu sei que estamos vivendo tempos difíceis, tempos trabalhosos, mas são nesses tempos que os louvores mais bonitos são feitos. São nos momentos de mais dificuldades que a nossa alma se rasga diante do nosso Deus. Então a nossa oração nesse momento é para que Deus toque em nossos corações, toque na alma dos compositores, dos músicos, dos adoradores, para nos levar a adorar o Senhor com belos hinos, com belas canções. Amém? Senhor Deus, Pai querido, neste momento, Senhor, estamos em Tua presença, Pai. A nossa alma está rasgada, Senhor, diante de Ti, Pai. Tua palavra diz que Tu não se alegra, Senhor, tão somente em jejuns, ó Deus, em panos de saco, Senhor, em rasgamento de vestes, mas em rasgamento de corações, de almas, em almas derramadas diante de Ti, Senhor. Ó Deus, a nossa oração, Pai, é que em cada alma, em cada lar, em cada vida, Senhor, haja um incensário de adoração, Pai, diante de Ti. Tua palavra nos diz, Pai, que as lágrimas e orações dos santos são levados, Senhor, em salvas de prata diante de Ti, Senhor. E sobem, Pai, como um aroma suave até as Tuas narinas, Pai. A nossa oração diante de Ti, Pai, é que nestes últimos dias nos voltemos, Senhor, ao verdadeiro louvor diante de Ti, Pai. Que é Te reconhecer como Senhor, Salvador, único e suficiente, Senhor de nossas vidas, Pai. Ó Deus, que na boca, Senhor, dos Teus filhos, nestes últimos dias, Pai, haja um louvor ao Teu nome santo, Senhor. Haja um louvor, Senhor, à Tua obra feita na cruz do Calvário. Haja um louvor, Senhor amado, à vida, Senhor, que nos espera no céu. Haja um louvor, Senhor, a uma vida, Senhor, de dependência a Ti, que é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, ó Pai. Levanta homens, mulheres, jovens, velhos, crianças, ó Deus, com o desejo de declarar a Ti o amor, a adoração, a busca, Senhor, que há em corações, Pai, que dependem de Ti, Senhor. Ó Deus, em meio a tantas dificuldades, a tantas lutas, o nosso adversário, Senhor, tenta calar a nossa voz e dizer que não há em nosso ser qualquer motivo de Te adorar, Senhor. Mas hoje nós pedimos que o Teu Santo Espírito toque no nosso espírito, Senhor,
Oh, Deus, e humilha a nossa alma diante de Ti, Senhor, para reconhecer, Senhor, como os serafins, que Tu és santo, Senhor, que Tu és santo, que Tu és santo, e que toda a terra, Senhor, está cheia da Tua glória, Pai. Ó Deus, oramos a Ti, Senhor, que o nosso lar seja, Senhor, um culto diário a Ti, Senhor, dentro dos nossos casamentos, dentro das nossas famílias, que levantemos um altar de louvor e adoração diante de Ti, Senhor. Que na nossa vida diária, Senhor, no trabalho, na universidade, na feira, nos transportes, Senhor, possamos sempre estar com as nossas almas e mentes, Senhor, humilhadas diante de Ti, adorando a Ti, dizendo que Tu és santo, 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 e que a nossa vida está cheia da Tua glória, Senhor. Recebe a nossa adoração nesta manhã. Recebe o nosso louvor nesta manhã. Recebe, Senhor, a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. É bom estarmos juntos nesta manhã, mais uma vez, para celebrar a Deus, mas ter este tempo de oração, porque esta é uma semana de oração. Então, nesta manhã eu queria dar um bem-vindo a alguns irmãos que estão aqui, ao presidente da Aliança Evangélica, o Dr. António Calaim, ao secretário-geral da Aliança, o pastor Josué da Ponte, também ao meu amigo Salomão de Oliveira, que será o orador nesta manhã. Também já tivemos o André Primo conosco para louvar, para adorar a Deus, e também temos o nosso capelão Jorge Raposo. Ele esteve connosco na sexta-feira, por isso os irmãos, alguns já o conhecem. Mas é bom estarmos juntos e, claro, quero dar um bem-vindo a todos aqueles que estão aqui. E se alguém está aqui pela primeira vez, bem-vindo, faça desta a sua casa. Mas nós queremos continuar a orar, amém? Mas queremos dar a oportunidade, e os irmãos podem tomar o seu lugar agora, ao Dr. Calaim, presidente da Aliança, para dar continuidade a esta reunião. Muito obrigado, pastor Samuel Fernandes, o responsável pela assessoria de oração da Aliança, que tem feito um ótimo trabalho. Eu diria mesmo que este ano, ainda no meio destas circunstâncias terríveis a que temos estado submetidos, tem sido um ano muito especial. E esta Semana Universal de Oração ficará registada entre nós como tendo sido um tempo muito especial. Àqueles que nos estão a seguir neste momento, quero-vos dizer que, porque muitos estão reunidos nas suas comunidades, também para louvar e bendizer o Senhor a esta hora, graças a Deus, porque nós teremos a oportunidade de retransmitir, ou seja, de ter outra vez, logo à noite, a partir das 8h30, a transmissão desta mesma reunião. Nós não queremos que ninguém falte à sua comunidade, não é? Onde normalmente se reúnem para louvar e bendizer o Senhor. E damos graças a Deus por esta igreja. Esta igreja que é a igreja única, universal, que é a única, que está espalhada por todo o mundo, do nosso amado Senhor. Esta igreja pura e santa que o Senhor levantou para si e que está a levantar para si ainda nestes dias. Esta igreja que tem muitas expressões a nível local, em diferentes localidades, em diferentes culturas, com diferentes etnias, damos muitas graças a Deus. Oh, queridos irmãos, louvamos o Senhor porque o Senhor, a obra e o ministério do Senhor não parou. E nestes dias em que muitos pensarão, é terrível, sem dúvida alguma, mas Deus está a trabalhar. Queridos irmãos, este ano muitas crianças nasceram, é verdade, e há a nossa tristeza e os sentidos pésamos para todos aqueles que têm perdido familiares e entes queridos, não só por causa desta terrível doença, mas também pelas outras situações que têm sido exacerbadas por causa de toda esta complexidade e este acudir a esta enfermidade ainda tão desconhecida por nós, médicos, mas, queridos irmãos, damos graças a Deus porque nós continuamos a ver o renovo. Graças a Deus, eu, por exemplo, dou muitas graças a Deus porque neste ano tive o 10º neto.
não é? E isto, podemos dizer, não é coisa de somente importância, é sinal de que há vida. E quantos de nós poderão lembrar-se de filhos, ou de sobrinhos, ou de novos nascimentos? Mas muito mais, e ainda relevante, continua a ser aquilo que está a acontecer. Almas nascidas de novo neste tempo. Se o Senhor adia por um pouco a sua vinda, é porque ainda tem alguns para serem salvos. Também pela renovação de igrejas. É verdade que alguns pastores, alguns líderes de igreja têm partido. E há tristeza em tantas comunidades por isso. Mas graças a Deus, ainda ontem soube de um novo irmão que foi separado para o ministério. Na minha própria igreja local, na minha própria comunidade, houve uma renovação fantástica este ano. Tivemos jovens com 30 anos a assumirem posições de liderança da igreja. Por isso, queridos irmãos, há esperança. Por isso, queridos irmãos, o Senhor está a fazer a sua obra. Por isso, queridos irmãos, nós podemos olhar para os campos que estão à nossa volta. E tal como o Senhor nos disse, levantai os olhos e vede. Os campos estão brancos e roguei ao Senhor por obreiros, por servos para a sua boa obra. Que esta visão, porque está absolutamente ligada com aquilo que é o tema da nossa Semana Universal de Oração. Neste ano, como já foi dito pelo pastor Samuel, em que a Aliança Evangélica vai celebrar o seu centenário, os seus 100 anos, esta aliança que começou por ser, que se levantou por causa da oração, que havia o espírito de unidade e oração que havia entre os crentes há mais de 100 anos atrás, tanto aqui à volta de Lisboa como à volta do Porto, esta expressão é para continuar. Esta expressão tem de continuar a ser visível, porque perante as nossas autoridades, e queridos irmãos, não duvidem que se hoje, neste tempo de emergência, nesta situação, nós podemos estar aqui reunidos e noutros lugares, é porque, como aliança também, podemos, a glória seja para o Senhor. Isso fique bem entendido, a glória seja para o Senhor. Mas foi porque houve algumas conversas, porque houve conversações, porque houve exposição, porque houve, queridos irmãos, também confiança. Confiança. E nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé vem pelo ouvir. Oh, queridos irmãos, que o Senhor continue a levantar pregadores, obreiros fiéis, para continuarem a anunciar esta boa nova que há em Cristo Jesus. De salvação para o perdido, de santificação que o Senhor tem para nós, porque sem ela ninguém verá a Deus, como diz o seu servo. Ó, queridos irmãos, que o Senhor cumpra em nós o seu bem-querer. Oremos. Ó, nosso Deus e nosso Pai, há tanta e tanta gratidão nos nossos corações. Sem dúvida que, quando olhamos à nossa volta, os nossos olhos ficam tantas vezes com lágrimas. Mas, ó Senhor, que é isto comparado com o sofrimento do nosso amado Senhor. Ele que podíamos ver aquilo que ele sofreu quando estava lá no Getsemane, ou mesmo no Calvário, sem dúvida alguma. Ó Senhor, tu, porém, te agradaste, Senhor, porque este sacrifício não foi em vão. E te rogamos, Senhor, que nestes tempos complicados e difíceis que estamos a ter, não só como indivíduos, como famílias, como comunidades, como país, como mundo, ó Senhor, os nossos olhos possam se virar para o autor e o consumador de todas as coisas. O alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aquele que tem um plano para ser cumprido e que vai ser cumprido. De uma igreja santa e perfeita que um dia vais receber. Ó Senhor, queremos estar juntos contigo, adorar-te e bendizer-te nestes dias, para a glória, mais uma vez, do amado, do varão perfeito, como dizia Lucas. Ó Senhor, recebe e aceita os nossos sacrifícios de louvor, que são as orações dos santos, para a glória de Cristo Jesus. Amém. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bom dia a todos e boa noite àqueles que nos veem agora também. Quero-vos desejar verdadeiramente um início de ano diferente. Eu sei que as notícias que nós vemos nos meios de comunicação social não são assim tão animadoras, mas graças a Deus que nós temos boas notícias, eternas, poderosas, maravilhosas, que um dia não apenas foram colocadas nas nossas mãos,
mas mesmo antes de alguns de nós sabermos ler e escrever, elas estavam a ser gravadas no nosso coração. E essas notícias é o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, é a Palavra de Deus, este compromisso que nós temos com a Palavra. E alguns de nós que temos, de alguma forma, crescido dentro deste seio da família que é a Igreja em Portugal, amamos a Igreja em Portugal, amamos a nossa nação e temos um sonho. E foi isso que nos deixou, alguns de nós, no meu caso, mesmo a deixar a vida secular, a carreira, os sonhos pessoais, a ambição de qualidade ou de vida, para alguns chamam qualidade ou quantidade numérica na altura escudos, agora euros, mas a verdade é que descobrimos um tesouro maior. E sabemos que servir a Deus, servir a Igreja, servir a Jesus, levar e proclamar esta boa notícia, esta boa nova de um Deus que ama, de um Deus que se interessa, de um Deus que é apaixonado por cada ser. Mas nós vamos orar agora por esta situação, pelas nossas autoridades, e vamos orar também por diversos assuntos nacionais, nomeadamente a Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo, que somos nós. Graças a Deus por as notícias que recebemos nos últimos dias, de um reconhecimento por parte das autoridades, que as comunidades cristãs, as comunidades religiosas não foram focos de grandes. É verdade que tivemos irmãos nossos infectados, ainda temos muitos. É natural, a Bíblia diz que o mesmo que sucede a um, a chuva que cai sobre um, cai sobre outro. Nós sabemos que é assim mesmo. A diferença é que nós temos esta bem-aventurada esperança e esta confiança. Mas a verdade é que houve este reconhecimento e as portas das igrejas podem permanecer abertas. E nós damos graças a Deus por isso, porque assim como eu preciso de vez em quando, porque compro logo grandes quantidades e congelo, mas como eu preciso de comprar pão, porque sou lentejano, de coração, até não nasci lá, mas de coração, e o pão, quando falta pão na mesa, falta alguma coisa, não é? Parece que quando falta pão na mesa, às vezes nem tocamos, mas tem que lá estar presencialmente como uma figura, não é? E então, como nós temos que ir à padaria, temos que ir, e o governo disse que isso tem que estar aberto, porque são coisas básicas. Graças a Deus que a igreja também é algo básico. Quando nós vimos ouvir a palavra, vemos nos encher de palavra e vemos alimentar a nossa alma e o nosso coração. Mas graças a Deus também por estes meios, e aqui a Assembleia de Deus de Águas Livres, esta comunidade que nos recebe, realmente tem investido muito nestes meios, teve esta visão de proclamar o reino através do multimédia nos últimos anos e tem crescido muito. E graças a Deus por isso também, porque chegamos a lugares e a pessoas que de outra forma não chegaríamos. E há muita gente a passar graves dificuldades emocionais, depressivas, situações que nós nem imaginamos, dentro de apartamentos, dentro de quartos, dentro de 4 paredes, fechados, sem luz, à escuridão, e às vezes um smartphone na mão que leva um WhatsApp qualquer ou um vídeo qualquer, e esta palavra pode transformar e transforma vidas de pessoas. Vamos orar por estes ministérios que estão a servir online. Nós representamos também na Missão Evangélica, na MEVIC, o Ministério Paz com Deus, e nos últimos tempos nós temos tido, é incrível, nós temos tido tantas pessoas em desespero a entrar em contacto connosco. E eu recordo-me que na primeira fase da pandemia eu tinha mais tempo disponível. Nessa altura estávamos todos fechados em casa e ainda não estávamos com toda esta atividade que temos agora. Enfim. E eu estava a aconselhar algumas pessoas online e houve uma senhora que essa história marcou-me. E Deus permitiu que eu aconselhasse aquela família para eu perceber a importância destes ministérios e a importância de proclamar o Evangelho a tempo e fora de tempo e por todos os meios que o Senhor nos permite. Aquela senhora veio ao Ministério Paz com Deus numa situação com pensamentos de acabar com a vida, mãe de 2 filhos, casada, tinha-se entregado nos últimos tempos, fechados em casa, confinados ao álcool, e aquele álcool destruiu não apenas a relação entre o casal, mas acaba por prejudicar as crianças que viviam naquele lar. E ela, que já tinha em tempos ouvido a palavra, veio à procura de Deus, veio à procura de uma oração, encontrou um site, fez a oração, entrou em contacto connosco. E eu estava a falar com ela e digo, você precisa de se encher da palavra, precisa de ouvir a palavra. E ela disse, olha, eu estou a assistir aqui online a uma igreja. Eu disse, qual é a igreja? Ela nomeou o nome da igreja, uma igreja afiliada na Aliança Evangélica, uma boa igreja, uma igreja bem dinâmica. Eu disse, muito bem, é uma igreja bíblica, sim senhor, continua a assistir, mas faça mais, contacte e diga que quer pertencer a um grupo pequeno, a um grupo de estudo bíblico, de crescimento. E ela fez isso, e nos próximos contactos ela disse, olha, já me inscrevi, vamos fazer já na próxima dia X, não me lembro, vamos já fazer via Zoom um grupo e eu vou estar com o meu marido nesse grupo. E aquela família foi transformada pelo poder da palavra, pelas boas novas do Evangelho.
E, meus amados, eu não sei como é que eles estão agora, não sei, porque entretanto o contacto terminou e passámos para a igreja local que os está a acompanhar, mas na verdade isto diz-nos que nós precisamos verdadeiramente orar para que continuemos com esta liberdade, uma liberdade de proclamar o Evangelho. Nós sabemos que as redes sociais muitas vezes já bloqueiam os nossos sinais quando falamos de cristianismo e reduzem o nosso público às pessoas que eles acham que nós devemos falar, que é aquelas pessoas que realmente nos seguem, que são cristãos, mas graças a Deus por estes ministérios que investem muitos dólares, milhares de dólares para chegar a outros e nós podemos chegar a outros. Então vamos orar nesta manhã. Eu convido a ficarmos em pé, vamos orar para que Deus verdadeiramente dê criatividade à sua igreja. Criatividade. As artes podem estar ao serviço do Evangelho, sejam elas pintura, dramáticas, dança, música, seja qual for. E há muita gente que entende a linguagem das artes e nós vamos orar por isso. Vamos orar pelas nossas autoridades, vamos orar por aqueles que estão a passar por dificuldades, vamos orar por aqueles que trabalham principalmente na área dos espetáculos e que neste momento viram mais uma vez o seu ganha-pão a ser limitado e muitos deles conhecem alguns de nós que somos cristãos e que possam verdadeiramente também encontrar uma palavra de esperança. Vamos orar por eles neste momento e vamos orar para que Deus se possa mover de uma forma sobrenatural, para que a igreja seja uma comunidade que verdadeiramente adora a Deus em espírito e em verdade, mas comunica essa adoração e contagia esta nação para levar o povo a uma verdadeira adoração ao Deus invisível, mas real. Vamos orar pelas pessoas que andam nas estradas, muitas vezes, agora não, mas muitas vezes atrás de uma imagem, de um culto, de uma idolatria, na sua sinceridade procuram Deus, procuram um alívio, procuram uma palavra. Vamos orar para que Deus possa levantar ministérios que também cheguem a essas pessoas e vamos orar para que Deus nos dê esta liberdade e possamos continuar a proclamar o Evangelho. Pai nosso que estás no céu, que o teu nome seja glorificado, que o teu nome seja exaltado. Venha o teu reino. Venha o teu reino de poder, de liberdade. Venha o teu reino de libertação, de cura. Venha o teu reino de salvação, Senhor, à nossa nação. Venha o teu reino de boas notícias. Venha o teu reino de esperança. Venha o teu reino de paz. Venha o teu reino de justiça sobre as nossas cidades, sobre os nossos distritos, sobre as nossas regiões autónomas, Madeira, Açores, pelos imigrantes espalhados por todo o mundo que falam a nossa língua. Venha o teu reino sobre a cidade, a grande metrópole de Lisboa, a área metropolitana do Porto. Venha o teu reino sobre o interior mais escondido. Venha o teu reino sobre as aldeias. Venha o teu reino, Senhor, sobre o Algarve, onde tantas famílias que dependiam do turismo agora estão, Senhor, ó Deus, se entregando aos vícios do álcool novamente, como aconteceu há tantos anos atrás. Venha o teu reino de libertação. Venha o teu reino, Senhor, e que nós, como mensageiros deste reino de paz, deste reino de liberdade, deste reino de transformação, ó Pai, possamos de uma forma criativa, como igreja, comunicar a boa nova do Evangelho. Venha o teu reino quando nós, Senhor, nos unimos em oração, quando nós nos prostramos diante da tua majestade e dizemos que nada somos e que necessitamos desesperadamente de ti. Venha o teu reino quando a nossa oração é feita, seja no nosso quarto de guerra, seja na nossa despensa, onde nós fechamos a porta e dobramos os joelhos e clamamos ao Deus sobre a nossa família, sobre os nossos filhos que estão longe dos teus caminhos, sobre aqueles que nós amamos e que caminham para a perdição eterna. Venha o teu reino, Senhor, de esperança. Venha uma mensagem profética às nossas bocas, ao nosso coração, uma mensagem atual, a tua palavra, este compromisso que temos com a palavra e que estamos a orar nesta semana, possa ser manifesto não apenas no nosso estudo devocional, não apenas no nosso estudo cotidiano, não apenas na nossa alimentação básica e basilar da fé que nós precisamos, que é a tua palavra, mas que essa palavra se torne ativa e proativa nas nossas mentes e que os nossos olhos possam ver as oportunidades que tu preparas para nós proclamarmos a boa nova da palavra. Venha o teu reino sobre a nossa nação, sobre as autoridades da nossa nação. Venha o teu reino de paz e de justiça às nossas cidades. Venha o teu reino de esperança àqueles que estão no desespero. Venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino. Nós oramos. Venha o teu reino. Jesus nos ensinou, Pai, a orar. Venha o teu reino sobre as nossas ruas, sobre as nossas praças, sobre os nossos bairros. Venha o teu reino. Venha o teu reino de virtude, de liberdade, de poder, de ação, de transformação. Venha, Senhor, este reino. Nós oramos
oramos no nome de Jesus, por aqueles que estão, Senhor, a trabalhar, ó Deus, nas forças policiais, pelas forças armadas, por aqueles que estão agora a ser chamados também a cooperar com, Senhor, aqueles que trabalham na saúde, como já foi orado aqui nesta manhã. Oramos, Senhor, porque Tu possas dar às nossas ruas paz, segurança, ó Pai, e também liberdade de proclamação do Evangelho, que estas novas avenidas que foram abertas pelas redes sociais, onde os jovens passam, Senhor, toda a sua vida, que outrora passavam nas praças, outrora passavam, Senhor, ó Pai, talvez nos parques, passavam juntos, passando, Senhor, ó Deus, coisas físicas, mas agora passam coisas virtuais uns aos outros, nesses grupos, nessas parças, nessas zonas de influência. Nós oramos, Senhor, que se levantem homens e mulheres, jovens, Senhor, adolescentes, ungidos por uma unção nova, uma unção criativa, uma unção, Senhor, ó Pai, de proclamação, de declaração deste reino de liberdade, deste reino de esperança, deste reino de futuro eterno. E no nome de Jesus nós oramos, Senhor. Oramos, Senhor, ó Pai, pelas igrejas que estão a passar por dificuldades e que não têm acesso, não sabem como utilizar estes meios, não sabem como comunicar. Oramos em particular para aqueles que são mais idosos e que não têm, Senhor, acesso a estas coisas digitais e que precisam tanto de pão da palavra. Oramos para aqueles que são pobres, que alguns não têm talvez internet em casa ou telemóvel na mão ou até energia elétrica, e sabemos que existem alguns na nossa nação mais desfavorecidos e que vivem, Senhor, ó Pai, numa miséria porque é a cosmovisão que tiveram e que têm. Nós oramos que o Teu reino de justiça chegue até eles e que haja anunciadores de paz, proclamadores de boas novas, pés abençoados que entrem nesses bairros, ó Pai, fechados, onde talvez as autoridades têm medo de entrar, onde haja homens e mulheres cheios da unção e da coragem, da ousadia, como diz a Tua palavra do Espírito, para levar uma mensagem de salvação. Venha o Teu reino sobre, ó Pai, aqueles que são verdadeiramente e que transpiram de uma forma poética a alma da nossa nação, através das artes, da música, da poesia, através do drama. Venha o Teu reino sobre essas pessoas que são influencers, que comunicam e que possam descobrir mais do que apenas a emoção, Senhor, e às vezes até a ilusão apenas, Senhor, daquilo que é o momentum, mas que possam encontrar aquilo que é eterno no nome de Jesus. Venha esse reino, Senhor. Usa-nos a nós como mensageiros de boas novas, Senhor. Usa a Tua igreja no nome de Jesus. Os locais não alcançados, freguesias e aldeias, bairros onde não existe, Senhor, uma porta aberta do Evangelho, não existe, ó Deus, famílias que possam contagiar os seus vizinhos, que possam vir, Senhor, homens e mulheres. Se é preciso virem estrangeiros, como diz Isaías, pastorear os nossos rebanhos, que venham no nome de Jesus. Homens de outras nações, mulheres que venham apaixonados por esta nação. Assim como um dia tocaste na nossa família lá num ilhéu lá afastado no meio do mar, e alguém foi de outra nação cheio da Tua palavra, e essa palavra libertou a minha família. Assim, Senhor, famílias sejam libertas pelo poder da palavra. Levanta missionários, homens e mulheres apaixonados por vidas, que possam dar a sua vida por outras vidas no nome de Jesus, assim como Cristo deu a sua vida por todos nós. Pai, nós entregamos esta semana de oração, te agradecemos por este bom tempo que temos passado. Oremos que fales connosco através da Tua palavra e tenhas liberdade de ministrar as nossas vidas, mas acima de tudo, a nos, Senhor, ó Pai, impelir, a nos fazer, Senhor, ó Pai, agir. No nome de Jesus é a nossa oração. Venha o Teu reino, Senhor. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Senhor, queremos também levantar um clamor neste dia, Senhor, pela Tua igreja nesta nação. Oramos, Senhor, desde o norte ao sul e nas ilhas, por a Tua boa mão sobre a vida da Tua igreja. Oramos, Senhor, pela unidade do corpo de Cristo. Pedimos, Senhor, perdão quando muitas vezes tem havido certas situações que têm levado a desajustes e tem havido situações de quebras de confiança. Tanta coisa tem acontecido que não tem sido bom nem agradável. Mas nesta manhã te pedimos perdão em nome de Jesus. E dá-nos o mesmo coração, Senhor. E tal como aconteceu lá, Senhor, na igreja, no início, que havia o mesmo coração, o mesmo propósito, uma mesma alma. Senhor, dá à Tua igreja nesta nação, às várias famílias, às várias dominações, este entendimento de podermos estar juntos, de agir, Senhor, e estar numa unidade em que levamos o Teu nome, o nome de Jesus, a esta nação.
Diz a tua palavra que nisto seremos conhecidos como discípulos de Jesus, se nos amarmos uns aos outros. E oramos, Senhor, nesta manhã, em nome de Jesus, desde, Senhor, a comunidade no norte, a comunidade do sul, a comunidade em todo o nosso país, cada um de nós possa ter este sentimento de unidade, de estarmos juntos, porque sabemos que Tu és poderoso e podes mudar todas as coisas. Por isso, Senhor, que haja em nós este sentimento de unidade do corpo de Cristo, porque veremos a Tua glória e o Teu poder em operação. E todo o povo de Deus diz: amém, amém, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Jesus, aleluia. Louvo e adoro a Deus nesta manhã mais uma vez. Nós te adoramos, Deus. Se o cego te pode ver, se o surdo te pode ouvir, que te ouça eu, que te ouça eu, que te veja, Deus. Esta é a minha oração. Esta é a minha oração. Não há amor igual. Quando estão agradecidos porque Deus se importou quando nós não nos importávamos? Ele se importou por nós. Quando nós estávamos mortos, Ele deu-nos vida. Quando estão agradecidos por isso esta manhã? Aleluia. Quando nós estávamos perdidos, Ele nos encontrou. Amém, Deus. Nós honramos o Teu nome esta manhã, Senhor. Amém, Jesus. Não há amor igual. Nós temos experimentado desse amor. Ele tem feito toda a diferença em nós. Nós te exaltamos por isso, Jesus, nessa manhã. Amém, Deus. Teu amor nos alcançou, nos libertou, nos transformou. Amém, Senhor. E a cada dia tem nos ajudado a sermos pessoas melhores. Melhores maridos, melhores esposas, melhores servos, melhores crentes. É esse grande amor do Senhor, o qual nós agradecemos nessa manhã, Jesus. Obrigado por tua obra na cruz, em nosso favor. Obrigado por tudo que tens feito por nós. Obrigado por se importar conosco. Obrigado por olhar para nós com esse olhar amoroso. Obrigado por todo o teu cuidado. Obrigado por, Senhor, ver em nós aquilo que nós, nem mesmo nós víamos. Não há amor como este. Por isso nós cantamos, Senhor. Cantamos nessa manhã. Não há amor igual ao Teu Jesus. Não há amor igual. Não há amor igual. Não há
levantar suas mãos assim bem alto, exaltar o nome de Jesus nessa manhã. Aleluia. Amor igual ao teu. Não há amor igual. Teu Jesus não há amor igual ao teu. Não há amor igual. Aleluia. Graças a Deus. Obrigado, André. Amém, queridos irmãos, poder sentar. Aleluia. Eu louvo a Deus nessa manhã por esse ministério, por essa igreja, esses irmãos tão queridos, pastor Samuel, sua família. Bendito seja o nome do Senhor. E é bom estar com amigos aqui também, pastor Josué, nosso querido pastor Calaim. A gente chama de pastor Calim, ele fala assim, não, pastor Calim não. E você aí em casa, um abraço para você, que Deus te abençoe profundamente nessa manhã com essa palavra, e você que vai assistir à noite, também à noite, e a todos nós aqui, que o Senhor continue a nos ministrar como temos sido ministrado até aqui agora. Eu quero partilhar com vocês nessa manhã uma palavra que, na realidade, para mim é a palavra de ordem nesses dias. Por que é a palavra de ordem nesses dias? Porque a igreja nunca foi tão necessária, desculpa, é uma força de expressão, mas nesses dias a igreja é de extrema importância. Sempre em toda a história foi. Mas, queridos irmãos, amigos e ouvintes, a raça humana passa por um momento único na sua história. E nós temos uma resposta. Nós temos uma palavra a dizer. Nós temos algo a dizer àqueles que sofrem. Nós temos uma palavra de carinho. Nós temos algo a partilhar com essas pessoas. Há um texto no livro de Efésios, no capítulo 2, no versículo 10. Eu vou aproveitar aqui apenas a transmissão de vocês, para a gente não misturar as versões. Efésios capítulo 2, versículo 10, diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Ou seja, nós fomos feitos por Deus para as boas obras. Nós fomos feitos por Deus, fomos idealizados por Deus para dar bons frutos, para sermos frutíferos, para servir, para as boas obras. E lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 17, há um outro texto muito interessante. Eu quero usar essa projeção para a gente ganhar tempo aqui apenas, amém? Então, Tiago, capítulo 1, versículo 17, por favor, diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Ou seja, tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que abençoa, tudo que agrada, tudo que realmente vale a pena vem de Deus. Então, o fruto que você dá, a boa obra que você faz, a ajuda que você partilha, a palavra de carinho que você expressa, é algo que provém de Deus para as pessoas, porque, na realidade, todo dom perfeito vem de Deus, todas as coisas boas vêm de Deus. Alguém pode dizer, mas eu já vi ímpios, pessoas más, fazendo coisas boas, isso vem de Deus? Vem de Deus. Porque todo ser humano foi feito por Deus e são fagulhas, são pequenas coisinhas que ainda resta de Deus nele. E isso acaba produzindo boas obras, boas ações, porque todo dom perfeito vem de Deus. Então eu e você, nós fomos chamados, nós fomos idealizados por Deus para darmos frutos, para sermos frutíferos. E nesses dias, nós precisamos realmente entrar em ação para sermos frutíferos. Olha o que diz lá no Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 16. Por favor. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Diz,
Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeeis. Fantástico. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeeis para que vades e deis frutos. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes em meu nome ao Pai, Ele vô-lo conceda. Então veja, a resposta da sua oração, da minha oração, está relacionada a frutos. Porque para isso nós fomos criados. Se não houver fruto em nossas vidas, isso quer dizer que nós não estamos cumprindo o papel para o qual eu e você fomos idealizados. Então Jesus aqui está dizendo o seguinte: não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeeis para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça, ou seja, que seja algo sólido, algo firme, a fim de que tudo quanto pedides em meu nome... Desculpa, eu estou lendo confuso por causa da memorização do texto, na minha versão. Então, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Então, veja que coisa fantástica. Deus idealizou-nos para darmos frutos. A igreja nasceu para ser frutífera. O crente, ele tem que ser frutífero. Agora, o interessante é que nenhuma árvore produz fruto para si mesmo. Nenhuma árvore produz. Imagine só, uma grande árvore pega todo o seu fruto e põe em volta da sua copa ali, com o alvo de que venha possivelmente produzir adubo para ela se tornar mais forte. O que acontece é que a árvore vai morrer. Porque a química que o próprio fruto vai produzir, a fermentação e tudo mais, vai acabar matando a árvore. Isso quer dizer que o egoísmo, viver para si mesmo, mata. Então nós não podemos produzir fruto, nós não podemos usar a nossa vida apenas e unicamente para beneficiar nós mesmos. Nós não podemos ser os únicos beneficiários dos frutos que produzimos. Mas os frutos é para servir a outro. Toda árvore produz fruto para outros. E eu e você fomos chamados para servir a outros. Na realidade, nós fomos cuidados para cuidar. Nós somos amados para amar. Nós somos salvos para salvar. Amém? Nós somos ajudados para ajudar. Então, não foi algo para nós mesmos. E todas as vezes que nós focamos em nós mesmos, nós estamos completamente inclinados ao fracasso. Porque nós não fomos chamados para o egoísmo. Nós somos chamados para servir, para abençoar e para cuidar. Então, Jesus aqui nesse texto está sendo claro. Eu vos chamei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. João capítulo 15, versículos 1 até o versículo 5, por favor. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, limpa, e toda aquela que dá fruto, e limpa para que toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, estando em Jesus, o fruto é quase que automático. Mas é necessário estar na videira. Agora, queridos irmãos, amigos, ouvintes, por que muitas pessoas não produzem frutos? Por que muitos crentes não produzem frutos? Eu posso nomear algumas coisas, mas não tenho muito tempo para isso. Então, quero apenas separar umas duas questões, pelo menos. Uma das razões que muitas pessoas não produzem frutos é por causa da superficialidade. A superficialidade não permite que produza fruto. Nenhuma árvore produz fruto estando na superfície da terra. Uma árvore, para produzir fruto, ela precisa entrar na terra, ela precisa ir buscar alimento mais profundo, ela precisa se arraigar, ela precisa estar firme, até mesmo contra algum vendaval. Muitas e muitas árvores, quando elas estão crescendo, elas enfrentam obstáculos, tem pedras, às vezes tem troncos e outras coisas más. Até terra ruim que impede o fruto, ela dá a volta na sua raiz e ela procura melhorar ali para estruturar-se e vir a dar fruto.
Eu estive uma vez numa cidade do Brasil, no Nordeste, cidade chamada Natal. Está me vindo isso à mente aqui agora, eu acho que vale a pena, desculpe, partilhar. Dá um pouco de água, por favor. Nessa cidade há um cajueiro, que é o maior cajueiro do mundo. Esse cajueiro ocupa um quarteirão, quase 200, 300 metros quadrados. Um cajueiro enorme, enorme, enorme. E o curioso é que em muitos lugares desse cajueiro, a raiz está na superfície. Porque a raiz começou a crescer e tomar forma. E chegou um ponto que ela deve ter encontrado obstáculo, ela saiu para a superfície da terra, depois ela voltou, entrou de novo na terra e tal, e ela cresceu, expandiu. Uma árvore que hoje é um cartão postal da cidade. Produziu muitos frutos, porque suas raízes estavam aprofundadas. Então, o crente, para produzir fruto, ele necessita aprofundar suas raízes. Então, a superficialidade impede o crente de produzir frutos. É preciso aprofundar as raízes para dar frutos. E no versículo 8 do capítulo 15 do livro de João, nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Que dei muitos frutos. Deixa eu abrir um parênteses disso aqui para vocês. Havia 3 grupos distintos de pessoas que seguiam Jesus, que eram chamados seguidores de Jesus. Esse grupo, nós classificamos, nesses seguidores, classificamos esses 3 grupos. O primeiro grupo, chamamos de multidão. Sempre onde Jesus estava, tinha uma multidão. A multidão seguia Jesus. Mas a multidão não tinha compromisso com Jesus. A multidão queria apenas ver coisas, queria comer do pão que Jesus multiplicava. A multidão era curiosa, a multidão não tinha compromisso por produzir fruto, a multidão não tinha compromisso com a comunidade ou com os projetos de Jesus. Havia um outro grupo também que seguia Jesus, era o grupo dos religiosos. Os religiosos tão pouco também produziam frutos. Na realidade, eles seguiam Jesus, mas eles estavam interessados ali unicamente em observar erros, em ver coisas que eles desagradavam. Não é? Eles estavam ali apenas interessados em criticar. Eles não tinham alvo de fazer parte do corpo, da família. Eram chamados religiosos. E o terceiro grupo que seguia Jesus eram chamados de discípulos. A esses, Jesus mostrava coisas mais profundas. Esses, quando Jesus multiplicava os pães, era eles que distribuíam os pães para a multidão. Então, os discípulos são esses que distribuem o pão à multidão. Discípulos são esses que ouvem Jesus. Discípulos são aqueles que estão interessados em dar frutos, interessados em servir, interessados em multiplicar, interessados em desenvolver. Mas, seguindo Jesus, tinha também multidão, tinha também religiosos. E nos nossos dias não mudou muito isso. Tem muitos que não dão frutos porque ainda faz parte da multidão, simplesmente segue Jesus. Mas não tem meta de dar fruto, de frutificar. Mas, meus irmãos, infelizmente, esses vão ter muita dificuldade nesses dias difíceis. Eu chego a dizer que nesses dias difíceis que vivemos, só os discípulos vão sobreviver. Eu não sei como é nessa comunidade, mas eu tenho conversado com vários pastores e tem muitos crentes que simplesmente deixaram a igreja. E alguém pode dizer, deixaram a igreja por causa da multidão? Desculpe, deixaram a igreja por causa da pandemia? Eu diria, não. A pandemia foi só um pretexto. Já tinham deixado antes. Não havia profundidade. Não havia raiz estruturada. Não havia intenção de dar fruto. Não havia aquela motivação de pertença, de ser parte do reino, de ver coisas acontecerem, de dar frutos. Mas o discípulo dá fruto. E Jesus diz aqui no versículo 8 do capítulo 15, vós foi chamado para que deis frutos e assim sois meus discípulos. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto e assim sereis meus discípulos. Eu quero partilhar mais 2 textos com vocês para nós orarmos nessa manhã. No livro de Marcos, no capítulo 11, no versículo 12, 13 e 14, é um texto que eu não compreendi até tempos atrás. Mas
Vale a pena nós entendermos isso aqui nessa manhã. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, vale a pena frisar isto, que tinha folhas, ele foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. 14. E Jesus falando, disse-lhe: nunca mais coma alguém fruto de ti, para sempre. E os seus discípulos ouviram isto. Primeira vez que eu li esse texto, falei, puxa, Jesus estava meio estressado. Caramba, ele foi na primeira, entendeu? E o curioso é que, lendo um pouco mais na sequência, no texto, no dia seguinte, os discípulos passaram por ali e viram a figueira seca. Eles ficaram espantados. Podia falar um pouco mais sobre isso aqui, mas não temos tempo. Então, a figueira secou-se. Eu tenho um negócio ali na zona de Sintra. E num terreno ao lado tem uma grande figueira. Uma grande figueira. E um dia eu estava lá, assim, olhando, sem mais nem menos, eu percebi que não havia folha alguma na figueira. Mas havia figos. Havia muitos e muitos figos ali. Eu olhei para aqui e falei, olha só. A figueira nasce primeiro o fruto. Depois nascem as folhas. Se tem folhas, é porque tem fruto. É como se a folha nascesse para proteger o fruto. Ou seja, é como se o fruto precisasse de muito sol, então ele nasce, ele desenvolve um pouco, aí a folha vem e protege o figo. Então, naquela figueira cheia de folhas, deveria ter figos. Deveria ter fruto, porque ela ostentava. Ela mostrava que tinha, ela aparentava que tinha, ela vivia com uma aparência de alguém que tinha fruto. Jesus chegou ali e percebeu que era só folhagem, que era só camuflagem, que era só engodo, que era só engano. Não havia fruto algum. Ela ostentava, mostrava para os outros, mas na realidade não havia fruto. Jesus olhou para a figueira e percebeu que ela estava fazendo um mau trabalho. Ela não tinha fruto. Por isso ela deveria se secar. Mas a realidade é que a palavra de Deus é um ensino para todos nós. E Jesus ali estava dando uma lição para mim e para você, para os seus discípulos na altura, mas para mim e para você hoje, que nós não podemos viver de aparências. Nós não podemos ostentar o que quer que seja. O que se olha para nós é para encontrar frutos e não simplesmente folhas, não simplesmente maquiagens, mas frutos. E nesses dias o que vai contar são frutos. Podemos nos maquiar como quiser, podemos nos fantasiar de crente como quisermos, podemos ir à igreja e podemos aparentar ser crente realmente, mas são os frutos que vão determinar se somos ou não somos. Por isso que somos tão necessários nesses dias. Somos tão necessários, queridos, nós somos os únicos a fazer uma real frente a todo esse flagelo que está aí fora. Nós somos a igreja de Jesus, lavados para lavar, transformados para transformar. O outro texto que quero ler com vocês está em Lucas capítulo 13, versículo 6 e versículo 8. Lucas capítulo 13. E dizia essa parábola. Um certo homem tinha uma figueira. Jesus tinha um caso com figueira, né? Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. E foi procurar nela fruto. Porque é natural que toda árvore deva produzir fruto, né? E foi procurar nela fruto. Não achando, disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos eu venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corta, porque ocupa ainda inutilmente espaço aqui nessa terra. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu escave em redor e a esterque. E se der fruto, ficará. Se não der, depois mandarás a cortar. Percebe que há um outro lado. Há uma paciência do Senhor. Há um cuidado do Senhor. E tudo que a igreja faz, todo o trabalho da liderança desse ministério, eu tenho certeza que é com um alvo único
de te adubar, de tirar a terra em volta, colocar adubo e preparar para que você dê fruto. Porque o crente que não dá fruto está ocupando inutilmente a terra. É isso que diz o texto, não sou eu que estou inventando. O texto está dizendo que o crente que não dá fruto está ocupando inutilmente a terra. Você quer ser essa pessoa? Deus não tem isso para mim nem para você. O plano dele para cada um de nós é que nós demos frutos. É que haja muitos frutos em nós. É que haja fruto em abundância em nós. Eu quero ler mais 2 referências apenas para nós concluirmos. João capítulo 15, versículo 8. Eu já li, falei antes, mas não é João 15, versículo 8. É Mateus 7,16, desculpa. Mateus 7,16, até o versículo 20. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Há muita clareza na palavra de Deus. Nós somos chamados para sermos frutíferos. E há uma recompensa para os frutíferos. Há um galardão para os frutíferos. Há uma bondade de Deus já idealizada para os frutíferos. E eu quero convidar você a ler comigo Malaquias capítulo 3, versículo 16 até o versículo 18. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Vamos continuar na leitura com essa tradução. Então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu. E um memorial foi escrito diante dele, para os que temeram o Senhor e para os que se lembraram do seu nome. 17. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias. Poupá-lo-ei como um homem poupa ao seu filho que o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Vereis a diferença entre aquele que dá fruto e aquele que não dá. Entre aquele que tem compromisso e aquele que não tem. Entre aquele que está interessado nos projetos de Deus e aquele que está interessado apenas em usar Deus para os seus próprios projetos. Vereis a diferença pelos frutos. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Que o Senhor possa olhar para nós e nos dar a chance de sermos adubados ou readubados, para que a próxima vez Ele possa encontrar frutos em nós. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Nós te exaltamos nessa manhã, Jesus. Nós bendizemos o Teu nome nessa manhã, Jesus. Senhor, porque a palavra diz no livro de Isaías, capítulo 53, no versículo 11, que o Senhor olharia e veria o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficaria satisfeito. Nós somos o fruto do penoso trabalho da sua alma. Que o Senhor olhe para nós e fique satisfeito com os frutos que nós damos. Que sejamos frutíferos para a glória do Teu nome, Senhor. Não permita que venhamos a ser inertes. Não permita que venhamos a ser uma figueira só com folhas. Mas possamos ser uma figueira frutífera. Possamos alimentar muitos à nossa volta. Possamos dar frutos que glorifiquem o Teu nome. Porque sem o Senhor nós sabemos que não podemos fazer nada. Mas com o Senhor nós temos possibilidade de fazer muito. Por isso toma-nos em Tuas mãos. Aleluia. Bendito é o Teu nome, Jesus.
Amém. Deus abençoe, queridos irmãos, queridas irmãs. Eu quero convidar-vos a cantarem conosco um clássico escrito por um irmão chamado Russell Carter. O hino é Standing on the Promises, em português, Firme nas Promessas. Este hino é transversal porque está em vários hinários de vários países. E em Portugal temos no Cantor Cristão, hinos e cânticos, melodias de vitória, cantos de alegria, etc. Penso que todos nós podemos cantar nesta manhã. Vocês querem me ajudar? Entretanto, eu gostaria só de dizer que Russell Carter era músico e compositor também. Mas ele foi um militar, ele graduou-se na Academia Militar da Pensilvânia em Engenharia Civil. Além de ser um aluno brilhante, ele era um cristão, era um craque em beisebol da primeira equipa da Academia. Ele, depois de se formar, continuou na Universidade da Academia Militar da Pensilvânia como professor de ciências, chegando a chefe de departamento. Ele tinha um coração no Senhor, mas o que acontece é que ele teve um problema cardíaco por volta dos 30 anos. E foi nessa altura que ele começou a levar mais a sério alguma das promessas da Bíblia. E ele, quando os médicos lhe disseram que ele já não tinha possibilidade alguma, humanamente falando, ele ajoelhou-se perante o Senhor e disse: Senhor, eu vou confiar que tu me vais curar, mas cures-me tu ou não me cures, eu vou dedicar a minha vida ao teu serviço. E ele escreveu esta música nessa altura. E passado uns meses, o Senhor curou. O Senhor curou, glória seja dada ao seu nome. Poderia não tê-lo curado, mas a verdade é que ele mudou a sua carreira, ele foi consagrado ministro metodista. E vejam lá, alguns anos depois, ele enveredou pela carreira médica. Não sei se já pensando no nosso presidente Calaim, mas ele terminou como médico. Mas a verdade é esta, Deus concedeu-lhe mais 49 anos de vida. O coração já pertencia ao Senhor, de facto, mas nós precisamos de ficar firmes, precisamos de ter raízes, como ouvimos falar. Vamos renovar este compromisso, porque afinal a palavra de Deus não está confinada e a oração não está confinada. Firme nas promessas. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme, Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, hei de não falhar. Quando as tempestades vêm me assolar, pelo verbo vivo hei de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, o Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade em Jesus sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, o Cristo. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus. firme nas promessas do Senhor Jesus. em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus.
Amém. Os irmãos ainda podem sentar. Nós estamos a terminar a Semana Universal de Oração e foi uma semana de grande bênção. Eu tive a oportunidade de estar em alguns lugares, tive a oportunidade de estar em Aveiro e ver ali como se juntaram 12 igrejas diferentes, pelo menos aqueles os líderes que falaram, porque estavam outras pessoas que poderiam ser de outras comunidades, denominações. Foi tão bonito ver, desde o líder local da Hillsong até a igreja metodista, presbiteriana, que não sendo da Aliança, é uma igreja evangélica, e estavam lá os seus líderes. Foi tão bonito ver desde Batista, Assembleias, CCVA, Vida Sobrenatural, quer dizer, uma série de ministérios diferentes, com formas de expressão tão diferentes juntos, e eu fiquei mesmo muito feliz. Foi muito bom também vermos na segunda-feira, quem assistiu em direto ao primeiro dia das noites, das lives, com os militares evangélicos, e é o nosso vídeo com mais visualizações na Aliança Evangélica. Foi muito bom ver isso acontecer. E é muito bom nós encerrarmos neste domingo à noite esta Semana Universal de Oração. Mas a oração não pode parar, pois não? Então é com muita alegria que eu vos anuncio um projeto que a Aliança Evangélica está a apoiar. Um projeto que nasceu do coração, em termos de Portugal, no coração do André Primo e da Eunice. Depois de terem estado nos Estados Unidos durante um tempo e viram aquilo que Deus estava a fazer ali, através deste projeto, o projeto Juntos. E nós vamos ver o vídeo e depois, não sei se o André quiser dizer umas breves palavras sobre o projeto. Juntos, vamos estar juntos em oração e em jejum a partir do dia 23 até o 12 de fevereiro, 21 dias, onde nós vamos estar a clamar pela nossa nação. E eu creio que isto que já fizemos na Semana Universal e isso que vamos fazer a seguir nos Juntos vai ser algo impactante nesta cidade, nesta área metropolitana de Lisboa. Eu digo por os Juntos é nesta área metropolitana, a Semana Universal foi mesmo universal, a europeia, estivemos todos juntos a nível da Europa a orar, mas eu creio que Deus vai se mover. Os irmãos estejam na expectativa, os amigos fiquem na expectativa do que Deus vai fazer. Vamos ver este vídeo e de seguir depois o André dar-nos só umas breves palavras sobre este projeto, dado que ele é o líder deste ministério que está a apoiar o V21. Juntos é um movimento de oração e jejum focado em unir a Igreja para orar e abençoar milhares de pessoas em cada distrito de Portugal, uma pessoa de cada vez. Em 2021, vamos iniciar este tempo de oração e jejum no distrito de Lisboa. Irá começar no dia 23 de janeiro, sábado, e irá terminar no dia 12 de fevereiro. Acreditamos que Deus fará mais do que podemos pedir ou imaginar à medida que oramos e jejuamos pelas pessoas à nossa volta, no nome de Jesus. Obrigado por se juntarem a nós, a amar Deus, a amar pessoas e a acordar o movimento, em nome de Jesus. Amém. Então, bom dia a todos. O pastor Josué tinha dito que isto nasceu do meu coração e da Eunice, isto nasceu no coração de Deus. E eu e a Eunice, que é a minha esposa, que hoje não está aqui, apenas obedecemos àquilo que Deus nos estava a dizer e nós conseguimos perceber que isto é algo que Deus está a fazer, porque só no Distrito de Lisboa, e é a primeira vez que nós vamos estar aqui a fazer, mais de 60 igrejas só do Distrito de Lisboa vão estar a participar. 2.400 kits já foram entregues. Então, se vocês ainda não têm o vosso kit de oração, vocês podem falar aqui com o pastor Samuel, mas eu queria convidar-vos a vocês envolverem-se, porque há poder na oração e há poder no jejum. E há uma passagem que eu gosto muito, que foi a passagem que veio transformar e veio fazer com que eu e a Eunice quiséssemos mesmo iniciar este ministério aqui em Portugal, em que Jesus ele está a orar pelos discípulos, em João 17. Ele diz assim: Pai, eu não oro apenas por eles, mas por todos aqueles que por meio da sua pregação se venham a converter. E eu sou uma dessas pessoas que se veio a converter porque ouviu a mensagem. E há pouco tempo atrás eu vim a saber que havia algumas pessoas que eu conhecia, especificamente 2 pessoas, que já tinham orado por mim durante algum tempo, ainda quando eu não me tinha convertido. Então eu acredito que há poder na oração, acredito que há poder no jejum. E acredito que, à medida que à volta de 2.400 pessoas vão estar a orar e a jejuar pela cidade, cada um vai ter um cartão de oração, onde vai estar a orar por 8 pessoas. E vocês podem escolher quais é que são as pessoas que vocês querem orar e jejuar durante 21 dias.
mas eu gostava que fossem pessoas, 8 é o mínimo, e eu gostava que essas 8 não fossem crentes. Vocês podem orar por pessoas que já são crentes, mas 8 é o mínimo. Vocês podem orar por 10, por 20, por 30, mas eu gostava que essas 8 fossem pessoas que ainda não conhecem o amor de Jesus, porque eu acredito que ao longo destes 21 dias Deus vai fazer coisas incríveis e fantásticas e que nós podemos ter o privilégio de estar a participar naquilo que Deus vai estar a fazer, que aquelas pessoas que nunca vieram à igreja, aquelas pessoas que nunca conheceram Cristo, elas vão conhecer Cristo à medida que nós orarmos e jejuarmos por elas durante estes 21 dias. Então eu queria vos convidar, se vocês quiserem fazer parte, nós vamos ter a nossa sessão de lançamento no próximo sábado, às 5 da tarde, no nosso site, juntosportugal.com. Vocês podem acompanhar online a nossa sessão de lançamento às 5 horas da tarde. São todos muito bem-vindos virtualmente. Nós esperamos que para o ano possamos fazer presencialmente, mas os Juntos não é acerca do evento, é acerca destes 21 dias de oração e jejum que acreditamos que Deus irá fazer grandes coisas. Tá? Deus vos abençoe.